Olá, passaremos a estudar agora um importante tópico na disciplina de semicondutores, que é a junção entre um metal e um semicondutor. É importante destacar que existem dois conceitos essenciais aqui, relacionados à forma como você fabrica um dispositivo, que é o de homojunção e heterojunção. Então, em uma homojunção, você vai fazer todo o dispositivo utilizando o mesmo semicondutor. Então, por exemplo, uma junção PN, onde o material de base é o silício, você tem silício ao longo de todo o material, de forma intrínseca, mas aí você dopa de um lado do tipo N, do outro lado do tipo P, e forma uma junção PN de silício. Mas é possível você fazer também estruturas que utilizem materiais diferentes para formar o contato, para formar a junção ou para fabricar o seu dispositivo. E esse conceito envolve o que são chamados de heterojunções. Elas utilizam materiais diferentes, podendo ser combinações de diferentes semicondutores ou interfaces entre metais e semicondutores. Aqui nós temos uma infinidade de dispositivos, como os diodos do tipo Schottky, que são fabricados numa interface metal-semicondutor, ou você pode fazer as chamadas super-redes ou super-leres, em que você coloca um semicondutor tipo 1, semicondutor tipo 2, semicondutor tipo 1, muitas vezes de forma periódica, espaçadas com um certo período, de tal maneira a poder fabricar dispositivos bem sofisticados, como lasers. Dentro dessas estruturas você pode eventualmente fabricar pontos quânticos e por aí vai. Então, as heterojunções envolvem materiais diferentes. Só para dar um exemplo aqui, você poderia ter dois semicondutores, né? Digamos, só para dar um exemplo, germânio e silício. O germânio, de um lado, tem um gap menor do que o do silício, as bandas também elas ficam deslocadas, e aí você tem as várias possibilidades de como combinar esses materiais, né? Onde que fica o band gap, onde começa e onde termina a banda de condução de cada um, etc. Mas a ideia essencial é que você está combinando materiais diferentes. E o ponto-chave aqui é que quando você combina materiais diferentes, as suas referências de energia elas têm que ser outras, tá? Porque na essência você precisa saber, diferentemente de quando você tem uma homojunção em que você se importa mais com o valor absoluto do gap, você precisa saber exatamente onde está a banda de condução, o mínimo da banda de condução de um em relação ao outro material, e assim também para a banda de valência, né? O máximo de um em relação ao do outro. Isso é importante quando se trata de combinação de materiais diversos. Tá? Então, o que nós vamos estudar nesse momento é a junção metal-semicondutor. Em algumas das ideias elas servem para outros cenários também. Então, vou fazer uma transição aqui para um slide e que menciona aí exatamente a junção metal-semicondutor. Então, por que é importante estudar a junção metal-semicondutor? Nós temos aí alguns aspectos relevantes do porquê fazer isso. Um deles é que você normalmente vai fabricar um diodo, mesmo que seja de junção PN, e vai colocar contatos metálicos nas faces nas extremidades desse semicondutor, por exemplo, desse diodo de junção PN. E aí se forma uma resistência entre o semicondutor e o metal, que são materiais diferentes. Então você tem que tomar um certo cuidado, você precisa analisar qual é a resistência de contato, utilizando essas interconexões entre semicondutores e metais. Então esse é um ponto-chave que tipicamente interessa no estudo de uma junção entre um metal e um semicondutor. Você pode estar interessado em analisar os efeitos de resistência ôhmica de contato, né? E a outra parte é a ação retificadora, que é muito similar à da junção PN. Dependendo dos materiais que você combina,
você pode criar uma junção, uma barreira de junção, e isso vai te produzir um efeito diodo, como é o caso da junção PN. Só que aqui você teria um material semicondutor em contato com o metal. Esses diodos, eles são chamados do tipo Schottky, são os diodos Schottky. E por conta do chaveamento ser muito rápido, eles são utilizados em altas frequências. Costuma-se dizer que numa junção PN, quem manda ou quem governa o comportamento é o portador minoritário, por efeito difusivo na região em que ele é minoritário, ao passo que em junções do tipo metal semicondutor para formar um diodo Schottky ou outros dispositivos que envolvam esse tipo de estrutura, você tem o portador majoritário controlando as propriedades do transporte ou participando mais fortemente nas propriedades do transporte. Os primeiros estudos em junções metal semicondutor, elas são lá de 1800, Ferdinand Brown, e essas junções elas já eram utilizadas em detectores de rádio no início dos anos 1900. Né? O início do rádio já tinha que ter certos dispositivos para retificação ou para detecção, e isso data lá do início do século passado, né? Esses estudos em junções metal semicondutor. Bom, para fazer as análises, como sempre, nós fazemos idealizações, tá? E essas idealizações envolvem dizer que o contato entre o metal e o material semicondutor em questão é feito através de uma interface plana. Não existe formação de óxidos no contato, então você não tem uma barreira óxida, né? Você tem metal semicondutor, não metal óxido semicondutor nesse momento. E o contato é realizado no nível atômico, né? Essa escala de contato aí eu poderia dizer assim, a junção é abrupta também. De tal maneira também a dizer que não ocorre difusão de átomos do metal para o semicondutor, nem vice-versa. Então, isso é um mundo ideal. Na prática, você vai ter um pouco de difusão de átomos do metal para dentro do semicondutor, ou no sentido contrário, ou em ambos os sentidos, de tal maneira a produzir uma região intermediária ali. Então, está sendo assumido que a interface é de forma abrupta. E também é possível fazer junções entre metais e semicondutores tipo P ou tipo N. Então, eu posso ter metal semicondutor tipo P, metal semicondutor tipo N. Na análise, é importante aqui fazer o estudo da estrutura de bandas e, como eu mencionei no início da aula, nós precisamos ter uma referência para a escala de energias. E essa referência é tida como vácuo. Então, várias das energias que são medidas em uma junção metal-semicondutor, ou quando envolvem semicondutores diferentes, elas estão medidas em relação ao vácuo. Tá? Então, aqui esquematicamente está mostrado um metal. O metal ele tem uma banda de condução que é parcialmente preenchida, e a distância do nível de Fermi do metal até esse nível de vácuo é chamado de função de trabalho do metal. Então, eu tenho o nível de Fermi do metal, o nível de vácuo, que é uma energia, é uma referência de energia a partir de agora, e a distância entre o nível de energia do mais alto nível de energia ocupado do metal até esse vácuo, a gente costuma denominar de função de trabalho do metal. Já no semicondutor, a situação é um pouquinho mais complicada, porque eu tenho uma banda de valência, uma banda de condução, elas não são necessariamente totalmente preenchidas, tem efeito térmico aqui, mas principalmente o efeito da dopagem. Então, eu posso colocar o nível de Fermi do semicondutor mais perto da banda de valência, se a dopagem é do tipo P, ou mais perto da banda de condução, se a dopagem é do tipo N.
E essa distância aqui, então, essencialmente, que eu vou chamar de função de trabalho do semicondutor, ela é dependente da dopagem. E é claro, dependente do material também, né? Já que o nível de Fermi intrínseco do semicondutor fica a temperatura nula no meio do band gap. Tá? Existe uma outra distância relevante que a gente vai mencionar aqui, que é a distância do mínimo da banda de condução para o vácuo, e essa quantidade é chamada de eletroafinidade, ou afinidade eletrônica do material. Né? Então eu tenho as funções de trabalho dos materiais e a eletroafinidade, ou afinidade eletrônica para o semicondutor, como parâmetro muito importante na análise dessas junções. O primeiro conceito que a gente vai discutir aqui é a chamada função de trabalho do material. Vamos fazer um pequeno parêntese aqui, tá, sobre a função de trabalho. Deixa eu ver se eu consigo voltar aqui e fazer a transição do vídeo para o quadro. Então vejam só, nós vamos discutir um pouquinho da chamada função de trabalho do material, no caso de um metal. Como é que eu sei qual é essa distância de energia do último nível ocupado, que seria o nível de Fermi? Vamos pegar o metal para simplificar, e o vácuo. Como é que eu sei quanto vale essa distância? Então, isso que é chamado de função trabalho do material. Então, em essência, esse conceito ele vem do experimento fotoelétrico, tá certo? Você tem aqui um metal, então você teria aqui um material metálico, digamos. Você incide radiação e alguns elétrons são ejetados por esta radiação. A função de trabalho do material, eu vou considerar aqui do metal, esse φ do material aqui, subíndice M no caso para metal, mas poderia ser um M para material, corresponde à mínima energia requerida para arrancar um elétron do material e jogar ele para o espaço livre. Arrancar um elétron do material e deixá-lo livre. Essencialmente, esse elétron ele escapa do metal, no caso do efeito fotoelétrico. E no caso do efeito fotoelétrico, são lançados fótons até a superfície do material, os elétrons eles são arrancados e você tem um potencial aqui positivo, digamos assim, que é capaz de atrair esses elétrons. A partir daí você pode fazer um circuito, colocar um amperímetro e medir essa corrente. Tá? O que se descobre, e aí a gente tem que lembrar do conceito de fóton, né? Talvez eu esteja fazendo essa análise invertida do que foi feito à época em que o Einstein fez essas demonstrações, né, em que ele inclusive ganha o Nobel por conta da explicação do efeito fotoelétrico e por conta desse conceito de função de trabalho que está lá também. A ideia essencialmente é a seguinte, tá? Ah, você tem um fóton de energia EF, que é igual o H cortado ômega. Então, o que à época o Einstein propôs é esse conceito para o fóton, tá? Que não era conhecido ainda, não era um conceito conhecido essencialmente. E esse mínimo pacote de energia aqui, ele tem que ser totalmente absorvido para poder arrancar o elétron do material. Né? Só que existia uma teoria mais clássica que supunha que isso dependeria da intensidade luminosa e não da frequência.
E o que o Einstein propõe é que, olha, a energia do elétron liberado, eu vou ter uma energia cinética para esse elétron liberado, essa energia cinética do elétron liberado é a frequência do fóton, basicamente em unidades de energia, H cortado ômega, menos uma certa constante do material. E essa constante do material aqui é que é a função de trabalho. Então, basicamente, se você fosse olhar o gráfico da corrente elétrica que fluía por esse circuito, que era medida no amperímetro, em função da frequência ômega, o que o Einstein, na verdade, o que outros pesquisadores descobriram, né? Acho que a medida mais precisa foi feita pelo Leonard, um pouco antes, né? Não se tinha explicação teórica, o Einstein deu a explicação teórica desse problema, é que você tinha a corrente zerada até que atingisse uma frequência mínima. Esse ômega zero aqui, que se você multiplicar pela constante de Planck, você vai ter exatamente a função de trabalho do material. Vou chamar de φ subíndice m aqui. Então, é necessário uma energia mínima para arrancar o elétron do material. Tá? E é claro, aí você tem um potencial de aceleração aqui, quando ele está já livre aqui, que vai atrair esse elétron, e aí você pode medir essencialmente quantos elétrons são arrancados por unidade de tempo, conhecendo esse fluxo aqui e tudo mais, você pode descobrir então a qual é essencialmente a corrente que flui. Você pode medir essa corrente, né? Mas na essência você mede quem a frequência do fóton ou o comprimento de onda da luz, que vai te dar a possibilidade de calcular essa frequência, e aí você relaciona isso com a corrente. E chega-se à seguinte conclusão, que existe uma mínima frequência abaixo da qual os elétrons não são arrancados do material. E a mínima frequência para arrancar o elétron do material deixa ele ali com energia cinética praticamente nula, praticamente zero, mas arrancado do material. E esta é a escala de energia do vácuo, né? Uma partícula livre no vácuo tem energia zero. Então esse é o zero de energia. Tá? A função de trabalho é uma energia, vamos chamar assim, de ligação da partícula com a estrutura do material, e esta seria negativa quando medida em relação ao nível zero do vácuo. Mas você fala em função de trabalho como essa distância aqui, tá? Em eletronvolts. Você não vai falar que é a energia de ligação do elétron de tantos eletronvolts. Tá? Até porque o conceito é bastante geral aqui e a escala de energia, a referência de energia você poderia tomar como qualquer valor que você queira aqui. Então o que importa é essa distância. É a mínima energia que você tem que dar para poder arrancar um elétron do material. Então essa é a ideia por trás da função de trabalho de um material. Tá? Por outro lado, existe um conceito que é importantíssimo para os semicondutores, que é o seguinte, é o da afinidade eletrônica. Agora, se nós considerarmos um semicondutor, nós temos normalmente essa letra Q para representar a afinidade eletrônica, e ela é uma energia liberada na hora que o material captura um elétron. Daria para pensar dessa maneira, tá? Você tem aqui o nível de vácuo. Digamos que você tenha um elétron aqui e você tenha o seu semicondutor. Aqui tem a banda de condução desse elétron, começa aqui numa certa escala de energias e vai para frente. Você tem naturalmente que a banda de valência desse material, e você tem uma energia de gap aqui, onde esse aqui é o mínimo da banda de condução e esse aqui é o máximo da banda de valência. Claro que aqui você teria eventualmente um nível de Fermi desse semicondutor, um nível
nível de Fermi do semicondutor, que vai envolver os processos de dopagem, que vai colocar elétrons em algum nível por conta das impurezas, mas essencialmente, tá? Se esse elétron ele vier a ocupar este mínimo da banda de condução aqui, tá? Seria liberada uma energia que corresponde a E vezes Q. Essa seria a energia associada ao fóton liberado. Ou, em outras palavras, né, você precisaria de uma energia menos E vezes Q para colocar esse elétron aqui no mínimo da banda de condução. Pegar um elétron e colocar ele lá. Quanto é a energia desse elétron? Essa energia corresponde a menos E vezes Q, medida em relação ao vácuo. Tá? Essa é a energia do elétron que foi tirado daqui e colocado para cá. Claro que ele precisa liberar esta quantidade de energia aqui, né? Ele precisaria liberar um fóton ou uma radiação qualquer aqui, sei lá se é possível de outra maneira, mas ele precisaria de alguma maneira, por conservação, se ele está lá no nível de vácuo e ele é capturado para a banda de condução do semicondutor, ele precisaria conservar energia, então liberar algum tipo de radiação. Mas essencialmente ele viria então parar nesse ponto aqui da banda de condução do material. Essa distância aqui, ó, do vácuo até esse ponto aqui, é que é o chamado de eletroafinidade. Né? É menos, em valores de energia é menos que. Né? Se eu quiser pensar assim, que isso aqui está medido em eletronvolts, isso aqui é menos que. Então, isso é o que nós temos no semicondutor. Porém, o semicondutor ele pode estar dopado de tal maneira a ter elétrons em alguma banda de defeito, se ele tiver eventualmente muito dopado, o nível de Fermi até pode estar para dentro da banda de condução, mas digamos que você tem alguns estados localizados, etc., de tal maneira que o nível de Fermi do seu semicondutor está em algum ponto ou para cima ou para baixo do nível intrínseco, e isso te permite já ter alguns elétrons na banda de condução ou buracos na banda de valência. Essa distância aqui entre o vácuo e o nível de Fermi do semicondutor é chamado de potencial de função de trabalho do semicondutor. Tá? Então, não sei se isso explica adequadamente, mas esses são os conceitos fundamentais que nós temos envolvidos para tratar de contatos entre materiais diversos. Eu preciso ter uma referência universal para dizer aonde estão os níveis de energia de cada material. Tá? E isso, então, envolve as funções de trabalho e as eletroafinidades dos materiais. A afinidade eletrônica é a tendência que o material tem de buscar o elétron para ele. Né? Então, quanto mais baixo esse nível aqui, é o nível possível de ocupar, porque está vazio, maior é a eletroafinidade, mais ele gostaria de receber um elétron naquela banda, se esse elétron fosse disponível, claro. Bom, dito isso, eu vou voltar lá para os nossos slides. Então, o que está escrito aí é basicamente isso. Função de trabalho do material é a mínima energia para arrancar o elétron do material e torná-lo livre ou jogá-lo para o vácuo. E esse E0 é o nível de energia do vácuo, o elétron livre, ou que podemos chamar de zero de energia, né? A referência de energia. Esse símbolo é φ subíndice M para o semicondutor, para o metal, e φ subíndice S para o semicondutor. Para o metal, o φm está dito aí, inclusive, é uma propriedade invariante, mas para o semicondutor ele muda com a dopagem. A gente já comentou isso, mas é natural que seja assim. Tá? E o outro detalhe importante é que o φ do semicondutor ele é a eletroafinidade mais a distância entre o mínimo da banda de condução e o nível de Fermi. Tá? O potencial de trabalho, ou função de trabalho do semicondutor é basicamente isso aqui, ó.
Essa aqui é a função de trabalho do semicondutor. E essa função aqui vale quanto? Vale o Qi, que é a afinidade eletrônica, mais essa distância que vai do mínimo da banda de condução até o nível de Fermi. Ou seja, essa energia aqui valerá EC menos EFS. Essa é a potencial, é a função trabalho do semicondutor. Não é muito difícil de perceber isso nesse gráfico. Tá? Então, o φ do semicondutor corresponde à eletroafinidade mais a distância entre o mínimo da banda de condução e o nível de Fermi do material. É importante que se diga que, nesse caso, os níveis EC, que corresponderão a partir do vácuo ao próprio Qi, a própria eletroafinidade, o EV, etc., todos têm que estar em unidades, em valores medidos a partir do vácuo, né, ou referentes ao vácuo. Essa que é a questão agora. Porque eu não posso mais comparar relativamente as coisas deste material aqui, já que eu vou fazer um contato com outro material cujas escalas e os valores dos níveis estão colocados em outras posições. Então eu preciso ter uma escala, eu repito, né, uma escala que seja invariante aí, ou embora não seja, eu não expressei muito bem, embora o valor é zero, eu posso definir como qualquer coisa, mas eu vou definir esse valor, tipicamente eu poderia dizer que é zero, para todos os materiais. Então é uma referência única para todos os materiais. Não sei se eu expliquei muito bem essa questão, mas a ideia é, o vácuo passa a ser a referência para todo mundo. E aí eu passo a medir as energias a partir daquela referência. Né? Bom, aqui só para a gente ter algumas ideias de quanto valem as funções de trabalho de alguns metais. Né? A prata 4,26 eletronvolts, o alumínio 4,28, o ouro 5,1, molibdênio 4,6. Assim vai, está tudo aí na tabela. Ao passo que a eletroafinidade dos semicondutores estão na escala de também esses valores parecidos, 4,13 para o germânio, 4,01 para o silício, 4,07 para o arseneto de galho e 3,5 para o alumínio. Então, só para a gente fazer aqui uma brincadeira interessante, vamos considerar os valores do germânio e do silício e plotar as bandas desses materiais, supondo intrínseco mesmo, por enquanto, já que a gente sabe quanto valem as eletroafinidades e os band gaps desses materiais. Né? Então, nós teríamos algo assim, olha, eu vou ter que voltar aqui para o quadro, novamente farei uma transição no vídeo aqui, bom, acho que dá para me ver agora. O que nós temos? Veja só. Nós teríamos aqui, para o germânio, a eletroafinidade é de 4,13 e o band gap dele é de 0,67. Então eu teria aqui o nível de referência E0, esse seria o nível de referência do vácuo, esse aqui seria o vácuo, entre aspas, para nós é o nosso vácuo, é o nível de referência E0, e aqui eu vou então fazer a estrutura de bandas do germânio. O que eu tenho? Eu tenho uma distância de 4,13, então essa distância aqui seria 4,13, e o band gap do germânio, eu posso medir a partir daqui, né? Esse seria o EC. Então, a partir do vácuo, o EC, se o vácuo para mim é zero, o EC seria menos 4,13 eletronvolts, né? EV, eletronvolts. Ao passo que o EV vai ser o EC menos o gap, e o gap do germânio corresponde a aproximadamente 0,67, 68 eletronvolts. Vai depender da temperatura, mas é essencialmente isso aí, né? Enfim, o gap não depende da temperatura muito fortemente, mas por aí, esse número aqui. Então, o que nós teríamos aqui? Nós teríamos menos 4,8. É basicamente isso que nos
coloquei no 0,67 que facilita a conta com esse 13, né? Esse 4,13 menos o 0,67, nós teríamos menos 4,80 elétron-volts. E aqui eu teria então a banda de valência do germânio e aqui eu teria a banda de condução do germânio. Essa seria a estrutura considerada. Ao passo que para o silício, ele fala que para o silício o valor da eletroafinidade é 4,01, tá? Então, nós vamos ter aqui a estrutura de bandas para o silício algo assim a partir do vácuo, né? Ela é um pouco mais próxima do nível de vácuo, menos 4,01 elétron-volts, isso seria o EC do silício, então essa aqui é a banda de condução. Tá? Ao passo que o band gap do silício é maior do que o do germânio. O band gap do silício é 1,12 aproximadamente, né? EG aproximadamente 1,12 elétron-volts. Esse é o band gap do silício, aproximadamente esse número. Então, o mínimo da banda de valência, aliás, o máximo da banda de valência, estaria colocado como sendo esse menos 4,01 menos o gap, ou seja, menos 5,13 elétron-volts. Veja que, comparativamente, a banda de condução do germânio está mais baixa do que a banda de condução do silício. Existe uma, se você fizer um contato, uma região de transição entre esses dois materiais aqui, assim como a banda de valência do germânio, ela é um pouco mais alta por conta do band gap. Em energia, ela está um pouco para cima em relação à do silício. É isso que acontece aqui. Então, a afinidade do germânio a capturar um elétron para esse nível é maior, porque esse nível é de menor energia com relação ao vácuo. E a gente sabe que a natureza busca o estado de menor energia, a matéria busca o estado de menor energia. Então, o elétron ele teria preferência a vir para o germânio em relação ao silício, nesse caso, né? Porque esse número aqui é energeticamente maior do que esse número aqui do germânio. E quando você faz junções entre materiais distintos, isso é uma quantidade importante. Vai depender de onde está o nível de Fermi de cada material. Ora, o nível de Fermi do silício está mais perto da banda de condução, é dopagem tipo P, é dopagem tipo N, a mesma coisa para o germânio aqui. A relação entre os níveis de Fermi é que vai, de certa maneira, ao se atingir o equilíbrio, produzir migração de cargas na interface e você vai ter a formação de uma região de carga espacial, eventualmente. Claro que com a dopagem dos materiais, mas é necessário, então, agora resolver esse problema de uma maneira em que você tem uma interface entre materiais distintos. Bom, vamos tentar voltar para a questão das junções entre metais e semicondutores, voltando para os slides. Então, nós temos aí os números. E com isso nós podemos fazer alguns tipos de junções. Tá? Nós podemos mesclar semicondutores do tipo N com metais, semicondutores do tipo P com metais. Agora, o que acontece? Se você colocar em contato um metal com um material do tipo N, você tem duas circunstâncias. O φ do metal, a função de trabalho do metal, é maior que a função de trabalho do semicondutor, ou ao contrário, a função de trabalho do metal é menor do que a função de trabalho do semicondutor. Né? Essa aqui é a questão. Ou a função de trabalho do metal é maior ou é menor do que a do semicondutor.
No primeiro caso, em que a função de trabalho do metal é maior do que a do semicondutor, que está colocado aqui do lado esquerdo nessa figura, lembre que o material é tipo N, então a dopagem tipo N faz com que o nível de Fermi do semicondutor fique para mais perto da banda de condução deste semicondutor e eu terei, em tese, elétrons para serem disponibilizados para a banda de condução do semicondutor se não há a junção ainda, né? Se a junção ainda não foi formada. No momento em que eu promovo o contato entre o metal e o semicondutor, vejam, aqui o que está a região rachurada ou marcada aqui, ela está totalmente preenchida, então não são níveis disponíveis para preenchimento. Mas aqui no semicondutor eu tenho um gap de energia, enquanto que o metal, como ele não tem gap, o nível de Fermi é um nível que define qual é o último nível de energia ocupado, mas tem níveis disponíveis acima dele, no metal. O que acontece? Esses elétrons que estão no semicondutor do tipo N, num nível energético acima aos níveis livres no metal, por gradiente de concentração, aqui nem seria muito por gradiente de concentração, seria pela questão da afinidade mesmo, por encontrar níveis eletrônicos disponíveis, eles migram. E eles vão, então, para dentro do metal. Essa é a situação que acontece nessa junção. Metal, semicondutor do tipo N, quando os elétrons que estão no semicondutor são o nível de Fermi do semicondutor está mais alto do que o nível de Fermi do metal. Né? O que acontece na hora de equalizar os níveis de Fermi é que elétrons saltam do semicondutor e vão para o metal. E isso vai ocasionar o entortamento das bandas. Vejam só o que acontece aqui, né? Esse nível equaliza com esse, quando atinge seu equilíbrio, a junção se forma, o nível de Fermi é único agora, tá? Que poderia tomar como referência o nível do metal, mas na verdade aqui tem uma transição, uma região de transição. Se eu fosse pensar só em nível de Fermi transicionando entre uma região e outra, ele tem que, não de forma abrupta, subir daqui para cá, então ele forma uma certa transição aqui, e eu poderia então equalizar esse nível de Fermi, ou seja, entre aspas, desentortar a curva do nível de Fermi e entortar as curvas das bandas. E aí a banda do semicondutor fica inclinada dessa maneira que está aqui, ou seja, o nível de energia da banda de condução ele vai sofrer esse encurvamento aqui, mas sempre de maneira a manter todas as distâncias, tá? Essa distância em relação a essa aqui, essa distância em relação a essa, todas as distâncias energéticas são preservadas. Tá? Então se forma exatamente isso, tá? Eu vou ter que de alguma maneira equalizar o nível de Fermi e para isso eu vou então entortar as bandas de energia do material semicondutor aqui, nesse caso. Né? Então percebam que o nível de energia intrínseco ele preserva a distância em relação ao metal aqui, o nível de Fermi dos dois equalizou, e as bandas de energia ficam sempre equidistantes do nível de Fermi. Né? Aqui veja só que EC e EFS é essa distância que está aqui, que é a mesma que está aqui. Só que aqui você tem efetivamente uma transição do nível de Fermi de um material para outro. Se você tiver, por outro lado, o nível de Fermi do metal maior do que o do semicondutor, o metal tem muitos elétrons, muito mais elétrons do que o semicondutor. Tá? E aí, tipicamente, se o nível da banda de condução do semicondutor está um pouquinho acima desse
último nível ocupado aqui do metal, não acontece muita coisa, que você não tem a formação de uma barreira de potencial depois de atingido o equilíbrio. Mas aqui sim, nesse caso, você tem a formação de uma barreira de potencial. Essencialmente, você tem uma formação de barreira. O que acontece aqui? Só para a gente entender a questão em que a função de trabalho do metal é maior que a função de trabalho do semicondutor. Significa que só para voltar aqui, que o último nível de energia ocupado no metal está abaixo do nível de Fermi do semicondutor e os elétrons podem migrar então do semicondutor para o metal. O que vai acontecer? Vai formar uma camada de depressão na interface aqui. E essa camada de depressão, ela fica positivamente carregada no semicondutor e negativamente na região de carga espacial e negativamente no metal, que aceitou alguns elétrons vindos do material do tipo N. Então, essa barreira de potencial aqui produz um campo elétrico que vai, um campo interno que vai do semicondutor para o metal, é similar à da junção PN, em termos de ideias. Você tem um campo elétrico que vai da região positivamente carregada para aquela que ficou negativamente carregada e forma-se uma barreira de potencial. Então, se o potencial aplicado externamente, considerando-se o metal como aplicando-se o potencial ao metal e aterrando o semicondutor, o que vai acontecer é que se você aplicar uma diferença de potencial positiva no metal, a barreira tende a ser reduzida pelo potencial externo, ou em outras palavras, os elétrons eles podem ganhar energia, esses outros elétrons que ficaram bloqueados de fazer a transição por conta desse aparecimento da barreira interna de potencial, é a mesma ideia que aparece quando se trata da junção PN, né? Você tem migração de portadores de um lado para outro, forma-se uma região de carga espacial, um campo interno que impede mais cargas de fluírem para o outro lado. Bom, nada mais acontecendo, não tendo potencial nenhum, a corrente seria zero e você tem a formação de uma barreira de potencial. Tá? Essa barreira de potencial ela tem uma altura que é o potencial, a função de trabalho do metal menos a eletroafinidade. Essa é a altura da barreira que se forma ali. Tá? Então, se você não tem potencial externo aplicado, o que aconteceu na interface levou a um equilíbrio, o metal ficou logo na interface negativamente carregado, o semicondutor ficou positivamente carregado e não flui mais corrente porque existe essa barreira de potencial que produz um campo interno que vai do semicondutor para o metal, o vetor aponta do semicondutor para o metal, significa que os elétrons que tentarem entrar nesta região da barreira, eles são repelidos, né? Porque eles entram na região de campo e o campo aponta aqui nessa figura para a esquerda, aí o elétron é arrastado de volta para a direita. Então aqui tem um processo dinâmico, mas no equilíbrio a corrente total é nula. Os que conseguem entrar têm número igual dos que são repelidos para fora dessa região de potencial de barreira. Esse tipo de barreira aqui é chamado de barreira do tipo Schottky. Tá? Se você aplicar um potencial maior que zero, né, isso significará um campo elétrico que vai se opor ao campo interno da barreira, os elétrons podem adquirir energia suficiente para atravessar do lado do semicondutor para o metal, vencer essa barreira de potencial, e aí você tem uma corrente que vai aumentar com o aumento desse potencial. Né? Quanto maior o potencial externamente aplicado, mais fácil será vencer essa barreira que se formou na junção. Ao passo que, se você, por outro lado, aplicar um potencial menor do que zero aqui, você vai intensificar, o campo elétrico vai ser do semicondutor para o metal, né, esse campo elétrico externamente aplicado, ele vai reforçar o campo
externo, ou seja, vai aumentar efetivamente a altura da barreira. E aí os elétrons que gostariam de andar no sentido contrário ao do campo, no caso o campo estaria aplicado no potencial negativo, ou seja, menor que zero, o campo estaria aplicado da direita para a esquerda, esse é o sentido do campo externo agora, ele vai se somar vetorialmente com o campo da barreira e o elétron que tentar andar para lá, ele vai ser repelido mais fortemente ainda. Então você suprime fortemente a corrente, né, porque agora os elétrons vão sendo todos eles depletados desta região que é próxima da interface metal-semicondutor. Então você vai ter um comportamento muito similar ao de um diodo PN, ou seja, você tem uma corrente de saturação reversa e você tem uma corrente que cresce de modo exponencial na polarização direta. Esse seria um diodo Schottky. É um contato metal semicondutor do tipo N e com efeito do potencial aplicado. É a mesma lógica praticamente que se aplicaria para o caso de uma junção PN, só que agora eu tenho um metal e um semicondutor. Bom, um detalhe interessante aqui é que se você tem o potencial φm, ou a função de trabalho do metal, menor do que a função do semicondutor, não vai haver formação de barreira. Não existe fluxo de elétrons do semicondutor para o metal, o que deixaria o semicondutor positivamente carregado e o metal negativamente carregado. Então não tem camada de depleção, né? Essa seria essa outra situação aqui, né? O metal ele tem muito mais elétrons livres, então mesmo que alguns elétrons venham a ocupar o nível mais próximo do mínimo da banda de condução, saindo do metal para o semicondutor, você não tem formação de uma barreira de potencial aí, até porque equalizam-se os níveis de Fermi, mas não há fluxo de elétrons do metal para o semicondutor, não tem acúmulo de carga espacial. E aí você tem meramente um contato do tipo ômico. Nesse caso, não ocorre nenhum aspecto de efeito diodo. É uma junção chamada junção ômica, ou contato ômico. É isso que é o nome dado nessa condição. Ela é simétrica em relação à aplicação de potenciais. Você não tem mais a assimetria presente de maneira significativa, igual é o caso 1, em que o nível de Fermi do metal está abaixo do nível de Fermi do semicondutor e as funções de trabalho do metal, no caso, a função de trabalho do metal, ela é maior do que a função de trabalho do semicondutor. Então, nesse caso, você tem formação de barreira, tem um efeito diodo, e no segundo caso, você tem apenas um contato ômico. Então, veja como é importante a escolha dos materiais. Se você tem um diodo de junção PN, fabricado com, digamos, silício, e você quer colocar contatos metálicos, fazer o encapsulamento, etc., para conectar esse diodo aos circuitos externos que porventura existam, é necessário fazer a adequada escolha de materiais para que os contatos sejam ômicos. Caso contrário, você vai ter a formação de diodos adicionais no contato metal semicondutor, que não é desejável nesse caso. Tá? Então, existem situações em que você quer formar um diodo Schottky, você quer fabricar um diodo Schottky ou uma barreira Schottky, às vezes é necessário para dispositivos, sejam eles transistores, diodos, etc. E em outras circunstâncias você não quer que isso aconteça. Então a devida escolha do material metálico que você vai colocar em contato com o material semicondutor considerado, com os níveis de dopagem considerados, é muito importante para que você tenha a formação
do tipo de contato desejado. Ou seja, Schottky para formar um diodo, se você quiser formar um diodo, por exemplo, ou se você quiser ter um campo interno associado, ou contato ômico quando você realmente não quer a formação de uma barreira de potencial interna. É importante saber combinar os materiais. Isso é a lição que fica nesse momento. Tá? O detalhe é que você pode fazer a mesma descrição para uma junção metal semicondutor com semicondutor do tipo N, do tipo P. O que vai acontecer aí é o contrário, né? As situações são duais, digamos assim, vou chamar de duais aqui, mas você vai ter as duas situações também. Numa situação, você vai ter digamos, metal semicondutor tipo P. Numa situação, você vai ter uma barreira Schottky e uma formação de um diodo, de um efeito diodo, e no outro caso, um contato ômico. Então, na verdade, são 4 cenários, né? Esses 2 cenários analisados com o semicondutor do tipo N, e vai ter outros 2 cenários se o semicondutor for do tipo P. Então, o que eu coloco aqui é, como exercício, faça a análise da estrutura de banda numa junção metal-semicondutor, se o semicondutor agora é do tipo P. E a outra consideração a fazer é esse problema que está dado aí. Ó. Resolver o problema eletrostático da junção metal-semicondutor quando a densidade de carga linear que se formará na região do contato é dada dessa maneira que está colocada aí. O que está sendo assumido aqui? Tá? É uma junção entre um metal e um semicondutor do tipo N, de tal maneira aqui o metal é a região x menor ou igual a zero e o semicondutor do tipo N é a região para z maior que zero. A é a área de superfície do contato, né? Essa aqui é a ideia. Aqui eu estou pensando numa densidade de cargas linear, veja só, é uma densidade de cargas linear. Então é como se você estivesse integrando a seção transversal da densidade de cargas volumétrica. ND é a densidade volumétrica de impurezas doadoras no semicondutor. D é o tamanho da camada de depleção. Tá? Vejam o detalhe, no metal, toda a carga que fluiu do semicondutor para o metal na hora que se formou a junção, são elétrons, essencialmente, que migraram para ocupar níveis disponíveis dentro do metal. No metal você tem um acúmulo de cargas negativas, só que o metal, lembre bem, ele não gosta de ter campos elétricos no seu interior. Então, em essência, toda a carga elétrica que vai para o metal fica acumulada na região de superfície ou na interface do contato. Por isso, uma delta de Dirac, você tem uma densidade infinita, tá? E é negativa no metal porque ele absorveu aqueles elétrons, ele pegou aqueles elétrons, digamos assim, que fluíram do semicondutor para o metal. Então esse é um problema eletrostático muito similar ao da junção PN, tá? Só que aqui você realmente tem o metal com uma densidade de cargas muito alta, mas confinada muito próximo da superfície, muito próximo da interface, enquanto que no semicondutor essa extensão da região de carga espacial ela vai depender de efeitos de dopagem, etc. Tá? Então você precisa, por exemplo, determinar a constante C para a neutralidade da carga. Se você integrar essa densidade de carga sobre todo x, o resultado tem que dar zero e isso vai te dar a constante C. Você também pode determinar quanto vale o campo elétrico e a largura da camada de depleção. Isso tudo você vai fazer em cálculos aqui, resolver esse problema proposto. Então, para finalizar esta presente aula, eu menciono aqui que o diodo Schottky
já comentei diodo Schottky inúmeras vezes ao longo dessa mesma aula, mas é basicamente formado por uma junção metal semicondutor, onde uma camada metálica é depositada na face do semicondutor e você vai ter essencialmente a formação de uma barreira de potencial. Se não houver a formação da barreira de potencial, você não tem um diodo. Então você precisa formar uma barreira de potencial para ter um diodo Schottky. A resposta, o chaveamento é muito mais rápido que a junção PN, porque essencialmente você só está importado com elétrons, no caso da junção metal semicondutor do tipo N, né? Os elétrons é que vão governar o processo todo. Esse é o majoritário no material do tipo N. E, portanto, você vai ter esse diodo sendo governado pela carga majoritária, pelo portador de carga majoritário. É o majoritário que regula o transporte. Diferente do caso da junção PN, onde você tem difusão. Agora, existe uma desvantagem, né? Porque o portador majoritário, ele define a corrente de saturação reversa e, consequentemente, esse valor é bem maior do que num diodo PN. Então, a curva ela é parecida com a de um diodo PN, só que esta corrente de saturação reversa é tipicamente ordem de grandeza maior do que seria num diodo PN, ou ordens de grandeza maior, depende da fabricação, mas essa corrente de saturação reversa ela costuma ser maior. Então, se você precisa de uma corrente muito baixa na polaridade reversa, um diodo Schottky não é tão bom para isso. Mas fora isso, ele tem um comportamento típico de um diodo. Porém, ele é muito mais rápido nos processos, porque ele não está associado a efeitos difusivos ao longo da junção. Então tem o portador majoritário, ele governa, ele controla mais esse processo, e você então tem aplicações de alta frequência. Né? Não são exatamente retificadores de tensão, mas você pode ter dispositivos de mistura de sinais, justamente para excitar não linearidades, efeitos não lineares que você busca para mistura de sinais, ou seja, misturadores, chaves, algumas coisas que precisam ser rápidas. Você usa esse tipo de barreira, esse tipo de diodo nas aplicações de alta frequência, frequências de dezenas, centenas de megahertz para cima, né? Centenas de megahertz para cima principalmente. Bom, em geral, a teoria é essa. Então, só para que a gente tenha uma ideia, nessa tabela de materiais aí, ó, se eu quisesse formar uma barreira Schottky utilizando o silício, tá, que tem uma eletroafinidade de 4,01, tá? Eu poderia, para cair no caso 1 com certeza, o caso 1 é aquele que a função de trabalho do metal é maior que a função de trabalho do semicondutor, mas eu preciso também lembrar do seguinte, tá? O semicondutor ele vai ter a função de trabalho ligeiramente maior do que a eletroafinidade, porque eu tenho que considerar a distância até o mínimo da banda de condução, mais a distância da banda de condução até o nível de Fermi desse material, do semicondutor. Agora, digamos assim, eu tenho um semicondutor silício dopado do tipo N, onde você vai ter lá o nível de Fermi algo como 0,2 elétron-volts abaixo do valor de mínimo da banda de condução. Então, por exemplo, eu teria o nível de Fermi do silício perto de 4, desculpa, a função de trabalho do silício perto de algo como 4,2, 4,21 por aí, tá?
e eu gostaria de fazer uma barreira Schottky. Veja só que se eu combinar esse caso com a prata, esse exemplo que eu dei aí com a prata, eu teria que praticamente os níveis de Fermi são idênticos. Ou a barreira de potencial formada vai ser muito pequena. Então eu deveria buscar outros elementos, outras combinações para ter uma barreira de potencial considerável. Por exemplo, se eu pegasse para fazer um diodo o ouro, tá? Ou molibdênio, que estão aí também a mistura, as constantes de rede tem que ser. Enfim, eu não estou me preocupando aqui essencialmente com os detalhes de estrutura atômica, só estou olhando para esses parâmetros aqui de função de trabalho dos metais. Eu quero formar uma barreira Schottky, por exemplo, a combinação do silício com o silício dopado tipo N com algo como cromo, níquel, paládio ou qualquer número que tenha função de trabalho maior do que a do silício vai me permitir fazer um diodo Schottky, né? Então eu teria essa situação bem plausível aí. Bom, basicamente é isso. Junção metal semicondutor, os principais aspectos são esses aí, né? Que você vai ter que relacionar os níveis de energia das estruturas de bandas dos materiais a uma referência, essa referência ao vácuo, e daí surgem essas terminologias. Função de trabalho dos materiais, eletroafinidade e ainda aqueles que nós já estamos utilizando, que é o nível de Fermi no semicondutor associado a efeitos de dopagem. Bom, pessoal, essencialmente acredito que era isso. Eu vou encerrar por aqui. Então, é um importante tópico. Na próxima aula, nós daremos sequência à análise de mais alguns dispositivos de diodo que são bastante interessantes aí, que são aplicáveis na prática. Vamos fazer de maneira mais qualitativa do que quantitativa, tá? Mas fica para a próxima então. Até lá.